Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast Mulheres com Madesma, na sua temporada imparável. E eu quero te convidar, antes da gente conversar com uma pessoa, uma convidada toda especial, a você se inscrever no nosso canal, curtir, porque muitas mulheres precisam ser alcançadas por esses vídeos. Então, curte, compartilha e comenta nas nossas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. E hoje eu quero conversar com uma mulher imparável, de um legado imparável, e todo mundo vai amar ouvir essa conversa hoje, que é a irmã Lourdes Ramalho. A paz do Senhor, missionária, irmã Lourdes, tudo bem? Tudo bem, paz do Senhor, amada. É um prazer estar aqui hoje com você para participar deste trabalho maravilhoso. Amém. Que as mulheres imparáveis, só elas fazem. É verdade. E eu sou a Estela Ribeiro e nós estamos aqui para essa conversa toda especial. Vem com a gente. Missionária, irmã Lourdes Ramalho, né? Que Fique à vontade. Carinhosamente conhecida como irmã Lourdes, né, Ramalho? Esse sobrenome aí é imparável, na verdade. Eu quero lhe perguntar o seguinte. Nos diga como foi a sua conversão, porque nós vamos começar aí do início. Muito bem. Eu nasci em um lar que não era evangélico. Era muito católica, muito católica. Inclusive, 5 horas da manhã tem aquela missa na Igreja Católica. E, nesta época, nós morávamos em São Luís, do Maranhão, nossa capital. E era a hora de ir para a missa. 5 horas da manhã já estava lá na missa. E como meus pais voltaram para morar no interior, e eu fiquei com a minha irmã em São Luís, porque estávamos estudando, tinha 13 anos, a minha família já começou a cogitar que eu deveria ser freira. Então, eu já estava me preparando para ser freira, porque eu tinha sede das coisas de Deus. E chegou o final do ano, nós fomos passar férias na casa de meus pais, e quando nós chegamos lá, papai resolveu que nós íamos embora para Belém do Pará. Aí nós fomos embora para Belém do Pará. E quando nós fomos para Belém do Pará, ele foi com o objetivo de montar uma serralheria. E levou 10 homens para trabalhar com ele lá no Pará, em Santa Isabel, o nome da cidade. Ele tinha uma terra que tinha muita madeira e iam explorar essa madeira. E levou este pessoal. Deixa que era todos evangélicos. Todo mundo evangélico. Aí, aquela convivência, já começaram a levar meu irmão de 9 anos. Lá o meu irmão aceitou Jesus como Salvador. A mamãe disse, uma senhora que tenho pecado, e o meu filho de 9 anos. Que lindo. Que eu tenho que ir lá. Aí foi para a igreja. Quando chegou, aceitou Jesus como Salvador. E cada dia da semana que levava aquele já se convertia ao Senhor. Esqueceu a história de ser freira. E todos aceitaram Jesus, e só eu fiquei sem. Aí chegou o dia que foi o meu dia de ir. Aí, quando eu cheguei lá, foi um culto de segunda-feira, lá no Templo Central, na 14 de março, em Belém do Pará. O pastor foi o pastor Alcides Vasconcelos, era o pastor da época, e ele nem fez apelo. Aí, quando foi orar para encerrar, aí eu disse, mamãe, até que eu ia ser crente. Mas aí a senhora do lado, mas eu lhe levo agora. Aí me levou junto com a mamãe, e ali eu fiz a minha decisão. Coisa mais linda. E engraçado que foi na véspera dos meus 15 anos. Eu tinha 14 anos, e na véspera dos meus 15 anos, eu recebi o melhor presente, Jesus Cristo. Ah, que coisa mais linda. E deixa eu lhe perguntar, quem é a Lourdes Ramalho?
Ah, Lourdes Ramalho é simplesmente uma serva do Senhor Jesus Cristo, uma serva que a minha única preocupação, a única preocupação da Lourdes Ramalho é agradar o Senhor. Que coisa maravilhosa. É a única preocupação dela, sim, de fazer o melhor, é só para o Senhor Jesus. O meu amado já foi para a glória. Então, a palavra de Deus diz que a viúva e a solteira, a preocupação dela é de agradar ao Senhor. É verdade. Glória a Deus. Então, a única preocupação minha é agradar ao Senhor. Mas isso não é de agora, né? Que eu sei. Não. E deixa eu lhe falar, irmã Lourdes Ramalho, como é que começou a sua caminhada na liderança com mulheres? Porque a gente sabe aqui que a senhora é uma líder, assim, incrível. Eu tenho certeza que quando as mulheres lhe virem aqui, os seus corações vão encher de muita alegria. Como foi que começou isso? Amada. Começou quando o pastor Jairo ainda era pastor e me convidou para... Aqui mesmo, em Imperatriz. Aqui em Imperatriz, é. De lá, de Belém do Pará, nós viemos embora para cá, para a Imperatriz. Vou só voltar um pouquinho. Isso. Quando chegamos aqui em Imperatriz, eu, uma jovenzinha, aí a juventude daquela época era irmã Ruth Ribeiro, que ainda era adolescente, pastor Raul, pastor Luiz Gonçalves, a irmã Nezeilde, a irmã Elza Bandeira, cada a nome, Euseni Alves, cada era ainda nome. uma adolescente, a Miriam da Doce Maná, a Meire, a Maria Bandeira, a Biaci, essa turma de jovens. Mas a mocidade tinha sido... organizada como jovens para fazer a obra, tinha 3 meses só. Nós chegamos aqui no ano de 70. Aí tinha 3 meses que a mocidade estava sendo desenvolvida o trabalho de jovens organizados. E era dividido em 4 setores. E cada setor tinha um líder. E era dependendo do endereço que morava, fazia ali formava um setor. E quando nós chegamos aqui, só os rapazes pregavam a palavra. As moças não. Não podia? As mulheres só cantavam. Era a regra ou não podia? Não sei. Eu só sei Ninguém tinha sido levantado ainda. Ninguém tinha se levantado ainda. Aí a Elza Bandeira declamava poesias, como ainda hoje ela declama. Ela declamava poesias. E as outras cantavam, todas cantavam. Aí, quando nós chegamos, o pastor Zé Ribeiro viu logo meu endereço da minha irmã, que é minha irmã Luzia, que é casada com o tio da irmã Ruth Ribeiro. Uhum. Eles também são obreiros do Senhor. E nós participamos, já foi do grupo do pastor Zé Ribeiro. E no dia que nós chegamos, fomos apresentados, ele nos deu a oportunidade para a gente dar uma saudação. As moças podiam dar uma saudação, só uma saudação, mas não era para pregar, era só uma saudação. E nós, como já vínhamos de Belém, e aceitei Jesus no fogo, e com 6 meses que aceitei Jesus, eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi fogo, fogo, fogo. Eu nasci no fogo. Eu nasci no fogo e já foi vivo no fogo. Já foi com o pastor Firmino de Anunciação Gouveia. Foi uma bênção os dias que moramos em Belém. E nós já pregávamos lá no Templo Central e nos presídios. O trabalho lá já era bem desenvolvido. A importância, né, de uma mulher ter esse fervor espiritual. Aí, quando a gente chegou aqui, aí começamos a falar, aí as irmãs começaram também. Dava para elas dar a saudação e com menos de 6 meses, Imperatriz tinha
grande quantidade de mulheres, de jovens que pregavam a palavra de Deus, como até hoje ainda temos. É verdade, graças a Deus. Graças então, a assim Deus. começou? Assim começou a minha vida, assim. Fui logo a irmã Maroca, que é a esposa do pastor Luiz de França Moreira, muito amável, eles são paraenses, aí ela, como a gente veio de Belém, aí ela dizia que nós éramos paraenses. Aí pronto, ela nos dava oportunidade, o pastor Moreira foi logo visitar meus pais, minha família toda evangélica. E quando foi assim o ponto? A partir daqui eu comecei a ser uma líder, ou de algum departamento, ou mesmo das mulheres? Como foi? Eu comecei na Escola Bíblica Dominical. Sendo professora da EBD. Professoras da EBD. Primeirinho eu tomei conta da classe da irmã Maroca, por isso que eu falei, na irmã Maroca, na classe dela. E depois eu fui para a classe de jovens. E, para a glória de Deus, a classe de jovens cresceu, o nome do Senhor foi louvado, foi glorificado. Todas as minhas alunas dos anos 80, todas, para a glória de Deus, fizeram um bom casamento, conquistaram os seus objetivos e todas na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Só teve uma que morreu solteira, mas foi por opção dela, que foi a Fátima, que foi missionária lá na Bolívia, e lá o Senhor chamou para a glória. E nos conte aí, que a gente quer saber. Ganhando almas para Jesus. Como foi aí que a senhora iniciou no Ministério das Mulheres, o Círculo de Oração? Seu objetivo. Eu quero saber aí. Nós fomos convidadas pelo pastor Raul para dirigir o Círculo de Oração da Congregação Jerusalém. A senhora congregava onde antes? Na Jerusalém. Na Jerusalém. Sempre. Sempre, né? Desde 70 que eu estou lá. E, para a glória de Deus, foi muito bom o trabalho. Era a irmã Domingas, que estava à frente do departamento. Naquela época era só Círculo de Oração. Sim. Círculo de Oração Heroínas da Fé. Era só assim o nome. Era a irmã Domingas, que estava à frente. A primeira líder do departamento do Círculo de Oração, aqui em Imperatriz, foi a irmã Maroca. Depois que a irmã Maroca partiu para a glória, foi a irmã Maria Olívia. Muitos anos. Depois, a irmã Maria Olívia foi a irmã... vou ficar devendo. Tudo bem, tudo bem. Aí foi a irmã Domingas. E a irmã Domingas estava na frente. E eu fui convidada para Jerusalém. E eu era nova, ainda era na idade dos 40. Casada. Casada, com 3 filhos, graças a Deus, bem casada. E a irmã Domingas fez um belo trabalho, bonito trabalho. E lá na Jerusalém eu comecei. Aos 40? Mais ou menos aos 42, 43 anos. E o que o Círculo de Oração desenvolvia, as Heroínas da Fé? O que elas faziam lá? Como é? Na época que eu assumi, o trabalho da irmã Domingas, ela fez um trabalho bonito, que já fazia culto reunido. Sim. Nas áreas. Ela dividia. Na época tinha, eu acho que era 27 congregações, que foi o tempo que o pastor Raul assumiu, e eu fiquei 1 ano. Com 1 ano, quando foi no final do ano, o pastor Raul já perguntou se eu queria ficar na liderança do Círculo de Oração geral. Aí foi aí que eu comecei a dar o meu primeiro passo geral. 1 ano na Jerusalém. Na Jerusalém. Depois a senhora já assumiu o geral. O geral. E como foi esse trabalho? Me conta. O primeiro na Jerusalém foi muito engraçado, porque naquela época
participante do ciclo de oração eram mais senhoras de idade. Sim. Tinha algumas jovens, porque sempre tem aquelas jovens que têm garra. E aí aquelas senhoras, eu comecei assim, fazendo umas mudanças. Aí tinha nos uma conte velhinha, tudo, até as mudanças. Nos conte tudo. Uma velhinha, ela me amava. Aí ela dizia, aí eu comecei a dividir os trabalhos, fazer visita, fazer programações diferentes, e começamos a aumentar o coral, e muitas coisas assim diferentes. Aí que hoje a gente nem sabe mais, pensa que não é mais nada diferente, mas naquela época era né? Muita diferença, porque a oração, ela chegava, dobrava o joelho, orava, cantava 2 hinos e orava para encerrar e pronto. 1 hora como ainda assim? Era rapidinho assim o trabalho, só tinha uma vantagem, que se orava mais. Orava-se mais. E aí essa irmã dizia para mim assim, santidade, santidade, Senhor. É o que ele quer de nós. Mas do outro lado tinha outra irmã que dizia assim, glória a Deus, amém, amém. Então, enquanto uma dizia para mim ter cuidado, santidade, era como se fosse um pé no freio ali, santidade. A outra dizia, glória, amém, amém. Funcionando. Uma do lado e outra do outro. E assim elas me ajudaram a desenvolver a vontade do Senhor. Amém. Porque o importante é fazermos a vontade do Senhor. Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, Ele nos dá graça. Verdade. Aí começamos a fazer vigílias, começamos, mesmo só na Jerusalém, a fazer jantar, a fazer algumas coisas que mulher assim. Gosta demais, né? Visitas. E foi assim um trabalho que o Senhor começou a tomar liderança total. Nós dividíamos o culto era na quinta-feira. Cada quinta-feira nós colocamos uma irmã para dirigir o culto. Então, nas manhãs tinha as orações. Tinha, na manhã. E na quinta-feira, à noite, era um grande culto. Em todas as 27 congregações. É assim? Na Jerusalém, em todas as congregações. E começamos na semana, todo dia, todas estávamos na oração. Era lindo isso. Logo naquela época, as mulheres não trabalhavam fora como hoje. Tem necessidade, porque elas trabalham porque tem necessidade. Sim. O custo de vida aumentou muito. Cada mulher quer ver o seu marido bem, quer ver o seu filho com a farda do colégio boa. Sim. E, para isso, precisa trabalhar, precisa ajudar o esposo. E aí começa a diminuir o tanto de mulher na oração, mas aumenta no culto, né? É verdade. Uma coisa diminui a oração, aumentava lá no culto. Lá no culto, E aí, quanto tempo a senhora passou, irmã Lourdes, na liderança? Porque eu sei de vários relatos. Eu acho que foi bem de 19 anos. 19 anos. 19 anos. E muita história linda para contar. Muita história, Aí nós começamos a fazer vigília. Nós fazíamos vigília lá no IBAD. A gente começava a vigília 11 horas da noite, terminávamos 5 horas da manhã, com o amanhecer, o alvorecer, a coisa mais linda. E a gente cantando, louvando a Deus, um grande café da manhã, com tudo que é gostoso, e a presença de Deus. Nós saímos de lá todas cheias. 19 anos. Do Espírito Santo. Foi muita coisa boa. De muita glória de Deus, né? De muita glória de Deus. É por isso que eu lhe digo que é um legado incrível que a senhora deixou para nós, e as o mais mulheres. Importante, que as irmãs, todas, tinham o mesmo objetivo. É muito lindo. Servir ao Senhor. Unidade. A unidade. E o melhor,
que a palavra de Deus tinha o seu fiel cumprimento. Aleluia, que Quão bênção. bom e quão suave é que os irmãos irmãos vivam em união. Era uma união. Isso, o começo, e até no final, até o último dia que o Senhor me deu a oportunidade de estar lá na frente, Ele sempre comigo. Eu acabei de lembrar, não vou lembrar o texto, mas é em Crônicas, que fala sobre isso que a senhora disse agora, que nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa unidade para fazer a obra dele. Porque não adianta um ter um pensamento e o outro pensamento, e aí cada um puxa para um lado. Nós começamos a trabalhar com a irmã Domingas, já deixou a diretoria formada, e nós só demos continuidade. A diretoria tinha a diretora e tinha a coordenadora diária, porque a pastor Raul já tinha realizado esse trabalho de dividir as congregações em áreas. Hoje já está numa dimensão maior, né? Bem maior, regional, né? Regionais. Porque Campos, dividiu-se os campos e agora são as regionais, né? É. E cada congregação tinha a sua diretora, e a diretora da congregação tinha a sua diretoria, que ainda é assim, eu acho, até hoje. E para a glória de Deus, cada área tinha a coordenadora. Aí era fácil você, no meu caso, eu trabalhava com as coordenadoras. Sim. E as coordenadoras trabalhavam com as congregações. Aí o trabalho fica leve, fica suave. Porque todas tinham o mesmo objetivo. Todas isso. felizes, todas realizadas. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é bom. E desse tempo, nos conte assim algum momento marcante para a senhora. Nós tivemos tantos eu imagino que foram muitos, eu imagino. Muitos momentos marcantes para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser louvado. Nós fizemos um trabalho do círculo de oração. Uma irmã que era coordenadora da área, o Senhor revelou para ela. Também era assim, sabe, o trabalho. Uma sentia de Deus o que deveria fazer, aí já me trazia e a gente já elaborava. O Senhor falou com ela que foi assim que foi construída a ponte. Dom Felipe Gregory, né? Naquela época, muita gente escolheram aquela ponte para se suicidar. Você lembra? Foi uma temporada difícil aqui em Imperatriz. E o Senhor revelou para ela, para a gente ir lá fazer um clamor. Aí a irmã Nazaré, hoje ela é esposa do pastor João Carlos, lá da congregação Jardim do Éden, no Campo 2. Mande um abraço ali para ela. Irmã Nazaré. Ali naquela câmera. Um abraço para você, querida. Estou aqui falando daqueles tempos bons. Nos conte, então. Aí ela disse, irmã Lourdes, eu tive a visão para a gente fazer um trabalho assim, depois vamos. Irmã Nazaré, 3 horas da tarde. Irmã Lourdes, 3 horas depois, vamos. E nós fizemos a reunião, que a gente fazia reunião administrativa, só com as coordenadoras, para a gente lançar os trabalhos dos meses. Eu orava, o Senhor já falava, e a gente anotava, aí reunia com elas, aí elas aprovavam ou não aprovavam. Aí, depois da aprovação, aí eu levava para o pastor Raul, aí o pastor Raul que dava o veredito final. Certo. Está aprovado. Aí eu pegava aquilo ali, levava para a gráfica, mandava fazer os boletins informativos. Aquele boletim informativo tinha a informação de 3 meses de trabalho. Era tudo bem organizado. Tudo feito com antecedência, porque o Senhor merece o melhor. É verdade. O melhor. Aí, para a glória de Deus, se reunimos, falamos com o pastor Raul, ele aprovou e fomos.
3 horas da tarde. As congregações levaram, foi ônibus de mulheres. Meu Deus, que coisa linda. Ônibus de mulheres chegando ali naquela beira-rio e chegando no ônibus. A área da Irmã Nazaré era a área Zebulon. Levou um ônibus lotado de mulheres, tudo com nossas camisetas. E fizemos o louvor e começamos a andar naquela ponte e determinar a bênção do Senhor. E, para a glória de Deus, o Senhor se manifestou ali poderosamente. Eu percebi aqui na nossa conversa que aqui em Imperatriz a senhora formou o Ministério de Mulheres. Foi uma bênção. Porque era círculo de oração, as orações de manhã. Era. E a senhora chegou com a sua juventude, vou contar assim, 42 anos mais ou menos, né? E começou a fazer coisas para abranger mais mulheres, não só as irmãs mais sim, era idosas. Isso que eu ia lhe falar, que nosso trabalho, a maioria era novas, de idade, Sim, né, senhoras? as mais idosas. Mais idosas. Aí eu comecei a convidar as mais novas, as mais novas. E, para isso, eu tinha que ter um trabalho que as novas gostassem de fazer. Pudesse se envolver. E que o nome do Senhor fosse glorificado. E precisávamos evangelizar. E, para isso, nós precisávamos de mulheres novas. E foi aí que entrou as mulheres novas, fizemos o coral muito grande, o Senhor abençoou maravilhosamente. Quando eu assumi, foi a irmã, era a irmã Noemi, muitos anos, mas depois foi a irmã Silvia, e foi só crescendo o ministério para a glória de Deus. Glória a Deus. E para a glória do Senhor Jesus. Nada que se foi feito em vão. Não. Eu sei que não. Todo o trabalho que a gente fez, por pequeno que a gente pensava que ia ser, o Senhor fez ele ficar grande. Almas aceitaram Jesus como Salvador, vidas foram edificadas, e nesse nosso trabalho a gente, para a glória de Deus, fazia envolver todas as pessoas que estivesse disponível, que quisesse. E começamos a visitar, fazer culto nos lares, fazer trabalhos de reconciliação. E, para a glória de Deus, começamos a fazer os congressos. Meu Deus. Festa de congresso. E te agradecer, Senhor, por tudo que estava fazendo. Com o trabalho lá da ponte, sim. As pessoas pararam de se jogar. Aleluia. Nunca mais se ouviu falar que alguém se jogava de lá. Jogasse mais, porque eram constantes os anúncios. Sim. E o Senhor foi glorificado naquele Aleluia. dia. A cantora Célia cantando, lá exaltando, era bem jovenzinha ainda, exaltando ao Senhor. Foi bênção. A cantora Iris era jovem. Que testemunho marcante. Mas coisa ela linda. Morou em Araguaína, e quando chegou de Araguaína já ingressou conosco. E, para a glória de Deus, foi fundado também o trabalho de rádio e televisão. TV. Isso. Heroínas as mulheres... da fé, trabalhando na unção de Deus. Eu sinto até um gosto bom na boca, acredita? O bom mesmo não era na apresentação, o bom mesmo era na gravação. Toda gravação era uma festa. Coisa linda. E foi assim muito bom, porque quando o Senhor opera, está operado. Quando Ele quer, Ele faz o melhor. Aí nós estávamos com dificuldade financeira para fazer as coisas. Você sabe, mulher começa a fazer uma coisinha assim, depois já quer botar mais uma coisa, já quer botar mais um botão, já quer arrumar o estúdio e começa. E aí a gente começou a precisar de dinheiro. E nós queríamos comprar microfones bons, queria comprar tudo do bom. E aí falei
o Senhor me deu uma ideia, aí eu falei com o pastor Raul, que era o presidente, apoiou, e nós começamos a fazer Feira das Delícias. O objetivo dessas feiras foi criado nesse tempo. A primeirinha nós fizemos lá no Templo Central. Que coisa Meu Deus, linda. foi linda a primeira. Cada área fazia a sua barraca. Cada uma queria fazer uma barraca mais bonita do que a outra. Coisa de mulher. Coisas de mulher. E cada uma a gente dividiu o cardápio, cada uma tinha o seu cardápio e ela pedia doações para aquele evento e tinha o caixa e comprava a fichinha lá no caixa e pegava a sua delícia lá. A sua delícia lá. E para a glória de Deus, nós fizemos e deu certo. Glória a Deus. Foi isso. Uma bênção. E conseguia. E eu louvo a Deus porque até hoje as Feiras das Delícias continuam. É verdade. Você vai fazer um evento? Vamos fazer uma Feira das Delícias. Você verdade. Já viu, né? Sim. E eu fico aqui, Senhor, como Tu és bom. Eu não sabia que tinha começado aí. Senhor, começou lá no Templo Central e para a glória com as mulheres. Com as mulheres. E outro dia, lá em Belém, pessoal fazendo, ele não chama Feira das Delícias, tem outro nome, mas eles levaram daqui de Imperatriz. Eu digo, glória a Deus! Mas é tremendo. Outra coisa muito assim, importante que o Senhor nos levou a fazer. Nós começamos a fazer também feiras de trabalhos manuais. Certo. Aí a gente começou ajudando no Templo Central, a gente fez muitos, dividimos por área e fazia crochê, uma coisa que tão simples, né? E começamos a fazer crochê, quem sabia ensinava a outra, e nos organizamos e fizemos uma feira só de crochê. Gente, mas foi linda. Tudo doado. Tudo doado. Tudo doado. Isso é porque a gente queria fazer as festas. Aí tinha que ter o recurso financeiro, ter o recurso financeiro. Mas, para a glória de Deus, deu tanto crochê lindo, tanta toalha linda. Imagino. Pano de prato, coisa mais linda. E aí a gente fazia a exposição nas terça-feira, depois do culto, o pessoal ia, comprava tudo, para a glória de Deus. Amém. Eu louvo a Deus, que eu olho para trás e vejo que o nosso trabalho não tinha falta de nada. Financeiramente, fomos ricamente abençoadas. O Senhor estava Você nesse acredita negócio? Acredito. Que a gente fazia uma festa e não ficava devendo nada? Você acredita que nós chegamos a pagar até R$8.000 por um cachê, né? Cachê. Oferta. Uma oferta de uma cantora. Acredito. E a gente, com o dinheiro, só fazia passar. Não tinha necessidade, tinha abundância para a glória de Deus. E ainda tinha um detalhe. Pastor Raul estava naquela construção do Templo Central. Sim. Muitas despesas. Aí nossas festas eram 2 dias de festa. Aí um dia a oferta era para nós, para o ministério, e o outro dia para a construção da igreja. A gente doava. Glória era a Deus. Era doação. A gente doava para o pastor e o pastor Raul para ajudar na construção. E para a glória de Deus. Mulher, naquele tempo, nossas ofertas davam R$4.000, uma noite. Glória a Deus. Muita coisa. Só Deus faz isso. E o nome do Senhor era louvado, era glorificado. E olha, nós tínhamos as reuniões administrativas e tinha dia que o Senhor falava assim: diz para o meu povo que eu vou dar geladeira para quem não Aleluia. tem. E
transmitir a palavra do Senhor. Quando era na outra reunião, as irmãs dando testemunho que ganharam uma geladeira, que o filho deu, que o vizinho deu. Irmãs, outras que o Senhor deu casa própria. Eu lembro o dia que o Senhor disse, vou dar casa própria. E nós oramos, não era só eu, era a equipe toda. E nós orávamos, e na outra reunião, as irmãs, irmã, quero dar um testemunho. Jesus me deu minha casa própria. Mas o Senhor é tremendo. Ele é. Eu ainda quero fazer duas perguntinhas. Pergunte. Uma é sobre um evento que lhe marcou, que eu sei que teve um evento aí que foi marcante. Então, fale primeiro, depois eu faço a última pergunta. Tá bom. Nós tivemos vários eventos marcantes. Vários. Principalmente nas nossas festas. Nós tivemos uma festa que o tema era Deus ainda faz milagres. Nós tínhamos no programa de televisão um quadro com o quadro Deus ainda faz milagres. E este quadro, as irmãs contavam o testemunho de milagres. E aí nós fizemos uma confraternização, que a gente chamava na época congresso. Fazíamos o congresso com esse tema. E o nosso convidado foi o pastor Gesiel Gomes. Minha amada, ele ainda era bem jovem. Foi um evento marcante. O nome do Senhor louvado e glorificado. E o importante, muitas curas, muitos milagres, muitas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Foi tremendo. Mas teve outro evento que marcou muito. Foi o pastor José Fernandes, da Bolívia. Sim. Não é o nosso pastor José Fernandes de Goiânia, não. Sim. Esse pastor, nesta época, estava começando os trabalhos na Bolívia e ele era um dos pastores, muito amigo do pastor Raul, e se tornou assim uma bênção na nossa vida. E nós convidamos para ele ser o pregador de outro congresso. Sim. Neste outro congresso foi assim tremendo. Nosso tema era, não lembro agora, mas era um tema que a gente estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Esse congresso, o objetivo era a busca do batismo com o Espírito Santo. E para a glória de Deus, na hora do culto, ele começou a perguntar quem queria ser batizado com o Espírito Santo. E as pessoas começaram a vir à frente, e ele orando, uma equipe de obreiros lá embaixo, uma equipe de mulheres lá embaixo, e Jesus foi batizando, e ele batizou nesta noite, antes de 11 horas da noite, muito cedo ainda, 150 pessoas com o Espírito Santo. Foi tremendo, pessoas. A glória de Deus se manifestando. O crente não queria nem pensar de ir para casa, não. Aleluia. A glória de Deus se manifestou tremendo. E o nome do Senhor foi glorificado. É muita bênção. É muita bênção mesmo. É muita bênção. Depois que eu ouço isso, eu quero lhe fazer uma pergunta que não posso deixar de fazer. E para passar para as outras gerações, né? A gente sabe que nós temos uma missão que é de formar outras pessoas para dar continuidade a esse trabalho. Verdade. O seu legado por si só já nos inspira demais. Mas o que foi feito e o que se pode ainda fazer para que as mulheres de Imperatriz e as mulheres como a Desma continuem aí avançando? Me diga. Primeiro o que foi feito, né? A obra do Senhor é, como disse o apóstolo Paulo, que nós devemos viver em novidade de vida.
E a novidade de vida começa pelo amor verdadeiro. O amor puro e verdadeiro quer sempre ter novidade. A esposa, porque ama o seu esposo, ela sempre quer fazer uma coisa diferente para mostrar o amor dela para ele, agradar. Ela quer botar uma toalha nova na mesa para ver se ele vê, não é isso? Uhum. E assim também é com o nosso Senhor. Nós precisamos, cada dia, viver em novidade de vida para agradar o Senhor. E a chave está na comunhão com o Senhor. Proporção que nós temos comunhão com Deus, Ele abre as portas, Ele dá graça e Ele fala com você, lhe orientando o que você deve fazer. O segredo é comunhão com o Senhor. Comunhão com Deus. Com Deus. Então, agora eu quero lhe pedir para a senhora dar um recado. Lá naquela câmera de novo. Diga aí, fale no microfone, mas dê o recado ali na câmera. Que essas mulheres que estão nos ouvindo, as mulheres como a Desma, devem fazer para continuar sendo imparáveis. Elas já estão fazendo. Elas já estão fazendo, na verdade. Elas já estão fazendo. Eu quero simplesmente louvar a Deus pelas companheiras que o Senhor me deu quando eu estive à frente do trabalho. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Ruth Ribeiro, que ela é a esposa do pastor Raul Cavalcante, sempre ao nosso lado, ao nosso apoio. E com ela, todas as esposas de pastores. Era unidade. Unidade. Era unidade. E para a glória de Deus, irmãs, estas mulheres como a Desma, elas já estão fazendo. Elas estão no melhor momento, com saúde, jovens. E o que eu acho mais chique nelas é porque todas amam ao Senhor. A missionária Graciete foi minha pastora, uma mulher que ali nasceu para fazer a obra do Senhor. É uma mulher valorosa, uma mulher que eu devo muitos favores. Na época que o meu amado partiu para a glória, a irmã Graciete tomou de conta do velório em tudo. Irmã Graciete, pastor Admar, que Deus recompense maravilhosamente vocês. E o segredo elas já estão fazendo. São mulheres autênticas, são mulheres cheias da graça de Deus. A irmã Neide, uma mulher de valor, preste bem atenção. A irmã Neide dá apoio, dá o que ela tem de melhor pela obra do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando. E a família toda estão envolvida na obra do Senhor. Eu falo a família evangélica, eu falo da igreja do Senhor, eu falo da Comadesma, que parabéns para a Comadesma, parabéns, porque Deus tem levantado grandes mulheres, a irmã Naí Franco, grandes mulheres que têm se destacado na obra do Senhor, a irmã Iramar. A irmã Iramar, na época, era daqui, de Imperatriz. Ela, a irmã Graciete. E Deus tem se agradado destas mulheres. O segredo é continuar firme, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu quero concluir dizendo que foi tantos trabalhos que o Senhor colocou para nós fazermos, até ir para o Rio de Janeiro com um ônibus cheio de mulheres. Glória a Deus. Gente, para participar de um congresso lá, onde tivemos a oportunidade, levando um coral para cantar lá no Rio de Janeiro. Fomos, assim, muito abençoadas pelo Senhor. Fomos para o Ceará, para o Acre. É Acre? Não, Crato. Crato. Para o Crato, no Ceará, que era o pastor Vicente e a missionária Eliusa.
casal de obreiros que fizeram um grande trabalho, ainda estão lá nessa região, fazendo a obra do Senhor. Foi tremendo, tremendo a misericórdia de Deus para conosco. E ainda mais, tem a hora do lazer, e o Senhor nos proporcionou momentos incríveis, bem aí em Salinas, tão pertinho, um ônibus cheio de mulher que nunca tinha visto a praia. Gente, mas era lindo demais. De uma irmã, a irmã Raimunda, ela já partiu para a glória. Ela era bem de idade, aí ela foi, e ela nunca tinha visto praia. E quando ela chegou lá, ela jogava água assim, sabe? Oh, Deus, nunca tinha visto praia, numa felicidade. A gente que coisa linda. Dava as mãos assim e fazia louvor, 6 horinhas na beira da praia, aquela praia linda, e a gente cantando louvores, orando, abençoando. Foi tremendo, tremenda a obra do Senhor. Tinha um casal lá que estavam longe e brigando, um casal, marido e mulher, e é que eles estavam discutindo, iam se matarem lá, e o Senhor revelou para uma irmã, e a irmã foi lá, se aproximou, falou de Jesus, repreendeu aquele espírito de morte, e o casal se reconciliou. Este é Deus, irmãs, este é Deus. E nos diga aqui, porque eu recebi aqui uma informação que numa dessas viagens, né, uma moça, uma menina, ela foi queimada por uma alga viva. Me conte aí essa história rapidinho. Esta menina me deu muito trabalho. Minha amada, nós íamos descendo, não era do ônibus, e ela, naquela ansiedade, o nome dela, você quer saber? Diga. O nome dessa jovem, ela era bem adolescentezinha, a Dalva. E olha, em vez da gente ir para a praia, nós fomos com ela para o pronto-socorro. Porque a alga viva, se você não tiver, ela é muito tóxica. Se não tiver o tratamento adequado na hora, fica só uma queimadura só. É terrível. E nós fomos, inclusive nesta viagem estava a irmã Zelina, que não me deixou só. Foi eu, a mãe dela, que é a irmã Luziane, né? A Marta? A Marta. Exato. A menina que foi ferida pela alga viva foi a irmã Marta. Porque eu troquei com outra história de outra irmã da alga. Foi a irmã Marta, que a mãe dela é a irmã Luziane. Não é Luziane? Ivanilde, a irmã Ivanilde. Exato, é a irmã Marta, a mãe dela é a irmã Ivanilde. Isso. Filha única, o xodó do coração. Meu Deus. Meu Deus do céu, mas foi muito aperto e muita oração. E fomos com ela para o hospital e ficou internada. A Zelina não saiu de lá 1 minuto direto ali. Pronto-socorro. A irmã Zelina é a esposa do pastor Ramos, mulher de Deus. Era assim, todas disponíveis fazendo a obra do Senhor. Que coisa linda. Era tremendo a manifestação do amor entre nós. E para a glória de Deus, a Marta Jesus fez a obra, curou. Graças a Deus. E está por aqui hoje, né? E hoje é um instrumento de Deus. É uma mulher imparável. Obra do Senhor. É uma mulher imparável. Glória a Deus. Você sabe que a mulher imparável é comparada com a mulher do Provérbios 31, a partir do versículo 10. É uma mulher que não para. Mas não para, não é fazendo coisas que não edificam. Ela não para, mas é fazendo coisas que agrada ao Senhor, que abençoa a família. Sim, sim. Levanta de madrugada para dar ordem às servas. Isso. Ela é tão experiente na vida dela que ela faz da lã ela faz o fio, do fio ela fazia o tecido para aquecer os seus filhos. Esta mulher de Provérbios. Agora não, nós temos, graças a Deus, que agora nós já temos o tecido pronto. Mas aí agora, sabe o que esta mulher faz? Ela faz
a oração pelos filhos, ela ora, ela jejuma, com uma bênção de Deus. Por quê? Por que tudo isso? Porque é cheia do Espírito do Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, minha amada, fazer a obra do Senhor. Eu não tenho preguiça de fazer a obra do Senhor. Ultimamente eu ando assim meio cansada, mas é porque eu já tenho 72 anos. Mas preguiça não. Não. Eu digo para minha filha Thaís, que mora com ela, eu digo, minha filha, hoje eu estou tão preguiça. Mãe, a senhora não tem preguiça, a senhora está cansada. Exatamente. E é uma realidade. Já trabalhou muito. Irmã Lourdes, que conversa maravilhosa. Filha, muitas mulheres, todas me ajudaram. Não fiz nada só. Nada. Eu simplesmente era só um instrumentinho junto com a grande multidão de mulheres que estava disposta. A irmã Nezeilde, Deus do céu, se dedicava à obra do Senhor. Hoje ela está morando em Cresce 1, esposa do pastor Luiz Gonçalves. Exatamente. Nós ficávamos ali jogados em cima do livro, pesquisando para fazer o boletim informativo, os detalhes, os aniversários, dia de mãe era uma festa, dia dos pais era outra festa. Que coisa linda. Dia do pastor, gente, a gente fazia cada almoço gostoso, porque era o dia do pastor. Exatamente. Na realidade, a gente queria, era uma desculpa para estar juntas, fazendo com alegria a obra do Senhor Jesus. Mas não fiz nada só. Tudo foi o ministério. Aí, como você falou, antes era círculo de oração. Sim. Aí depois o pastor Raul mudou para Ministério de Mulheres. Que ainda é até hoje. E aí mudou para Ministério de Mulheres. E tínhamos o trabalho do rádio, que era as Heroínas da Fé, trabalhando na unção de Deus, e na televisão também. Heroínas da Fé, trabalhando na unção de Deus. Nós tínhamos muitas pregadoras eloquentes, cantora Elinete, cantora Célia, cantora Iraci, cantora Iris. Boa. Muita mulher maravilhosa. Só mulher cheia da unção. Amém. Só mulher cheia e muitas pregadoras. E eu quero... Vamos parar, né? Porque a irmã Lourdes... agradecer, viu? A irmã Lourdes não para. Por essa conversa tão maravilhosa. Por esse momento que eu estou emocionada aqui, porque é um ministério que eu amo de paixão. Glória a Deus. É esse Ministério das Mulheres. Todo mundo que me conhece sabe. Glória Sou apaixonada pelas mulheres. Você está na diretoria lá da congregação? Não estou na diretoria, mas trabalho lá com as irmãs, lá no Campo 4. No Campo 4, isso, pastor Idequiel, Sodré, missionária Neidian. Admiro eles. Pessoas maravilhosas. Logo, ele é muito sorridente, feliz. Ele não tem tempo ruim, né? Então, muito obrigada por essa conversa. Que o Senhor continue lhe abençoando, lhe dando essa graça que a senhora tem. E a senhora é uma mulher imparável, que nos deixou um legado especial. Olha, no dia do meu velório, que eu não sei se vai ser logo, eu tenho uma caixa de fita lá, que eu já mostrei para a Thaís. Que é para vocês botarem lá, viu? Para ficar aparecendo. Olha aqui como é que a gente vai terminar. Mas esse podcast não vai ser agora, pelo amor de Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês e não esquece de compartilhar, de comentar e de curtir muito para que outras mulheres sejam edificadas com esse vídeo. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo esteja sempre com você. E essa foi a nossa conversa com a irmã Lourdes Ramalho. Mulheres como a Desma, na sua edição imparável. Muito obrigada pela consideração de me fazer esse convite e me coloco à disposição. Não sei fazer muita coisa, mas o que sei, eu quero doar tudo para o reino de Deus. Amém, amém. Um abraço. Um abraço.